Então, muito obrigado novamente pelo convite da Maria Alice, de poder fazer essa apresentação, principalmente nessa data, né, que foi bem próxima da data do Vesak, que aconteceu no domingo passado, né, a lua cheia de maio, uma data tão importante para os budistas, que representa o período em que o Buda teria nascido, Siddhartha, o Buda teria nascido, também representa o período em que ele teria se iluminado, e também o período em que ele teria deixado o seu corpo físico. E do Siddhartha vem toda uma hierarquia, vem toda uma linhagem de seres, uma linhagem de Mahatmas, uma linhagem de Bodhisattvas, que vão continuar a atuar para manter a roda do Dharma girando, para zelar pelos ensinamentos que foram apresentados pelo Buda, e que depois vão se desenvolver em outros ensinamentos, mas todos sempre remontando a uma linhagem que vem do Buda. Um Dharma que vai se espalhar pelo norte da Índia, né, o chamado budismo do norte, o budismo Mahayana, que vai enfatizar a compaixão, vai enfatizar o bodhicitta, vai enfatizar o voto do altruísmo, e depois esse budismo chega ao Tibete, séculos depois, no século VIII, com Shantarakshita, com Kamalashila. É uma primeira tentativa, depois no século XI, com a antiga escola Kadampa, com o núcleo de Atisha e outros personagens, e quando a gente já vai para o século XIV e XV, a gente vê o estabelecimento da escola Gelugpa, a esse impulso de reformar o Dharma no Tibete, que estava num processo de decadência. Então, Tsongkhapa retoma o foco principal, né, retomando esse foco nessa linhagem que vem do Buda Shakyamuni. Então, hoje eu vou falar sobre Dia de Tsongkhapa e a escola Gelugpa, a escola dos gorros amarelos. Se a gente der uma olhada antes na literatura teosófica, né, o que é dito sobre esse personagem? No glossário teosófico, é dito que ele foi um grande adepto. Tsongkhapa é o fundador da escola Gelugpa, a escola dos gorros amarelos, e da fraternidade mística ligada aos seus chefes. Digamos assim, ele é o fundador de uma linhagem, digamos assim, uma linhagem que faz parte de uma linhagem maior, que é a linhagem do Buda Dharma, que é a linhagem do Dharma do Buda. E a propósito, diz o Mahatma Kutumi na carta 18, né? O Mahatma K na carta 18, ele diz: a propósito, essa é a forma mais elevada de adeptado que o homem pode esperar em nosso planeta, se referindo a Tsongkhapa, se referindo ao status a que ele chegou, o estado ou grau que ele chegou de adeptado. Mas é tão raro quanto os próprios Budas. O último, o mais recente, o Kubilgam. E aí esse é um termo técnico que se refere, a gente pode traduzir mais ou menos como o iniciado, o sábio, que o alcançou, foi Tsongkhapa de Kokonor, no século XIV. O reformador do lamaísmo esotérico, né, daquela parte mais pública do budismo, do Dharma, que estava no Tibete, do budismo tibetano, que tem toda uma estrutura de lamas, monges, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, toda a estrutura monástica. Então, tanto o lamaísmo esotérico, quanto o exotérico, quanto o vulgar. Então, tanto essa estrutura mais pública, mas também a estrutura mais esotérica, mais interna. Então, aqui a gente vê que Tsongkhapa é um bodhisattva bastante elevado, é alguém que alcançou um estado muito elevado. E que isso é raro, porque no nosso mundo, de fato, é raro alguém alcançar esse estado. É raro alguém se tornar um Mahatma, um adepto, um Bodhisattva elevado. As encarnações do Bodhisattva, Padmapani, ou Avalokiteshvara e de Tsongkhapa e de Amitabha, isso aqui já é na carta do Mahashohan. O Mahashohan vai dizer: somos os discípulos humildes desses lamas perfeitos. Então, aqui o Mahashohan, ele apresenta naquela carta, a famosa carta do Mahashohan, que ele e os Mahatmas que estavam por trás da fundação da Sociedade Teosófica, o Mahatma K e o Mahatma M, ambos estão ligados a essa linhagem de Tsongkhapa, as encarnações do Bodhisattva Padmapani ou Avalokiteshvara. Avalokiteshvara é uma deidade que representa a compaixão. Então, aqui, quando a gente fala nessas reencarnações de Padmapani ou Avalokiteshvara, é no sentido simbólico.
Esses personagens, essas linhagens, esses mestres, esses adeptos, eles de certa forma representam, eles se tornam embaixadores dessa compaixão universal. Então é nesse sentido simbólico aqui. E também de Tsongkhapa, Amitabha, que também é um Dhyani Buda também ligado à compaixão, um Dhyani Buda que também está ligado ao próprio Avalokiteshvara. E Amitabha, então, representa a compaixão num nível cósmico, e Avalokiteshvara representa a compaixão dos nossos corações. E como que esses adeptos, esses mestres elevados, como o Tsongkhapa, eles são, de certa forma, a incorporação, entre aspas, né, a encarnação, entre aspas, disso tudo. Porque eles são representantes disso tudo, porque eles desenvolveram essas virtudes, eles têm essa compaixão dentro deles. Então, aqui não é no sentido literal, quando a gente fala nessas encarnações aqui. E assim como no caso de Tsongkhapa, né? De certa forma, todos eles são esses bodhisattvas que vieram a fundar a sociedade teosófica, eles também são representantes dessa linhagem, eles também são embaixadores dessa linhagem que tem como um dos seus grandes expoentes Je Tsongkhapa. Então aqui a gente vê esse vínculo com o que há de mais interno do budismo Mahayana, né, do budismo do norte, o budismo do grande veículo, os Mahatmas com esse vínculo, os Mahatmas vinculados à escola dos gorros amarelos, à escola Gelugpa. Ah, quer dizer então que tem que ser budista para estudar as cartas dos Mahatmas, para estudar a teosofia? Não, né? Os textos teosóficos da Blavatsky deixam isso muito claro. Embora a Blavatsky também tivesse votos nessa escola, porque afinal, se os mestres dela estavam ligados a essa escola, fazia sentido para ela também que fosse uma iniciada nessa escola. Por isso ela tinha o título de Upasika, que é uma iniciada no budismo Mahayana, uma iniciada de fato. E é um voto não monástico, né? Sempre bom lembrar que ela não era monja, mas ainda assim é um voto muito elevado. Na verdade, dependendo do Upasaka e do Upasika, pode ser um voto muito mais profundo e muito mais elevado do que muitos monges por aí, muitos lamas por aí. Mas, de qualquer forma, a questão aqui é que os Mahatmas estão ligados a essa linhagem. E há outros Mahatmas que estão ligados a outras linhagens, a outras tradições. É claro que todas elas são ramos da religião sabedoria. Né? A gente tem as outras cartas que vão falar da fraternidade de Luxor, que vão falar dos Mahatmas mais ligados à linhagem ocidental. E é claro que alguns desses Mahatmas, dependendo de por onde eles passaram em suas vidas, alguns podem ter passado por diferentes tradições. Outros podem ter se focado mais realmente numa única tradição. Mas é fato que esses dois Mahatmas, eles têm um vínculo muito profundo e muito especial com o budismo esotérico, com o que há de mais interno do budismo Mahayana, com o que há de mais interno da escola Gelugpa original. E num outro texto da Blavatsky, num texto dos Collected Writings, é dito, né, um texto intitulado Tibetan Teachings, é dito que entre os mandamentos de Tsongkhapa, há um que ordena que os arhats façam uma tentativa de iluminar o mundo, incluindo os bárbaros brancos. Então, Tsongkhapa teria dado essa orientação para os Mahatmas de que eles deveriam, de tempos em tempos, né, e a gente vai ver em textos teosóficos que aquele período, o último quarto de um século, ele é um período muito especial, não é à toa que a própria sociedade teosófica ela foi fundada durante esse período, né? Ela foi fundada em 1875, no último quarto do século XIX. Então, aí e nem sempre a gente vai saber exatamente o que está acontecendo, né? Às vezes pode ser algo mais discreto, às vezes pode ser algo mais grandioso, como foi a fundação da Sociedade Teosófica, que se espalhou, né, por diversos países e tudo mais. Mas no século XX pode ter sido algo um pouquinho mais discreto. No século XVIII também pode ter sido algo um pouquinho mais discreto e daí por diante. Aí cabe a gente tentar investigar na história e nem sempre vai obter as respostas exatas sobre isso. Mas a questão é que esse esforço ele é feito, que Tsongkhapa deu essa orientação para que os Mahatmas também auxiliassem o Ocidente. Os Mahatmas ligados a essa vertente mais oriental, né, chamada fraternidade transhimalaika, para que eles também tentassem ajudar o mundo ocidental.
Então, isso é o que a gente já viu sobre Tsongkhapa na literatura teosófica, e muitos de vocês já devem ter lido sobre isso. Há outras menções também que a gente vê sobre ele nas Cartas dos Mahatmas, no volume 6 da Doutrina Secreta em português, né, a Blavatsky tem um capítulo sobre Tsongkhapa, e também outros artigos, como eu dei um exemplo aqui, em que ela cita Tsongkhapa também. Mas e esse personagem, de onde que ele vem exatamente? Agora indo para a história propriamente dita desse personagem no contexto budista, no contexto tibetano. Tsongkhapa também pode ser chamado de Lobsang Drakpa. E numa biografia escrita por um de seus discípulos principais, Kedrubi Pausangpo, é dito que Tsongkhapa viveu em Amdo, no leste do Tibete, até os 16 anos. Então ele teria nascido no leste do Tibete, viveu lá até os 16 anos, no mosteiro Kadampa, que foi uma escola muito importante, a escola que vai dar o pontapé inicial do Dharma genuíno, autêntico no Tibete. Né? Como eu falei, houve uma tentativa anterior, no século VIII, com um personagem chamado Shantarakshita, outro chamado Kamalashila, mas o Tibete ainda não estava muito preparado para receber o Dharma budista naquele período, houve uma série de distorções. Então, no século XI, há um novo esforço com a escola Kadampa. E Tsongkhapa viveu no mosteiro Kadampa, e depois ele vai se dirigir ao Tibete Central. Tsongkhapa viveu entre 1357 e 1419. Então, pega bastante esse período aqui, né, já do final do século XIV e início do século XV. Tsongkhapa ele recebeu instruções sobre a escola Yogacara, a escola da prática do yoga, né, a prática da yoga budista, que aqui não é a Hatha Yoga, mas é a yoga no sentido de meditação, mais próximo da Raja Yoga, do Patanjali, no sentido de desenvolvimento das virtudes, de uma conduta adequada, né, como tem os niyamas e yamas na yoga de Patanjali. A escola Yogacara vai enfatizar muito o desenvolvimento das chamadas paramitas, as virtudes, e tem um texto muito famoso que todo mundo em meios teosóficos conhece, que é um texto vinculado a essa escola, que é a Voz do Silêncio. Né? No prefácio da Voz do Silêncio é dito que esse texto ele se vincula a essa escola, que é uma escola que teve o seu apogeu, digamos assim, no século IV, na Índia. Mas que mesmo depois disso, ela vai continuar, os seus ensinamentos vão continuar a reverberar por toda a linhagem autêntica do Mahayana e também por aqueles personagens idôneos que vão levar o Dharma para o Tibete. Então, Tsongkhapa também recebe instruções sobre essa escola com Mati Panchen, que era um personagem que fazia parte de uma outra escola anterior, chamada Escola Junam, que é uma escola que depois vai ser fechada, uma escola muito interessante, mas uma escola que acabou. Então, a partir daí, O Tsongkhapa que é isso? Depois disso, ele vai também estudar a filosofia Mahayana com o Lama Rindawa, que é a filosofia dos chamados proponentes da escola do caminho do meio. Né? A escola Mahayana é isso. Então, Tsongkhapa recebeu instruções da escola Yogacara, com Mati Panchen, e estudou a filosofia Mahayana com o Lama Rindawa. A escola Yogacara vai valorizar muito a questão das virtudes, como eu tinha falado antes, da senda gradual, graduada, como a gente vê na Voz do Silêncio. E a escola Madhyamika vai enfatizar muito também aqui, tanto essa questão das virtudes, mas vai enfatizar muito também a questão do chamado vazio, da ideia de uma interdependência, né, de que essa noção de que existimos na separatividade, ela é uma noção vazia. Na verdade, nós somos vazios de separatividade. Na verdade, tudo é interconectado, tudo é interdependente. Então, Tsongkhapa vai estudar bastante dessa filosofia com o Lama Rindawa, que fazia parte da escola Sakya, que era uma outra escola também proeminente no Tibete naquela época. Então, Tsongkhapa morou aqui nessa região de Amdo, como eu tinha falado, né? E depois ele vai se dirigir mais para o Tibete Central. O Tibete tem essas três províncias principais, Amdo, Utsang e Kham. E para quem estuda a biografia da Blavatsky e tudo mais, né, a Blavatsky passou muito por aquela região de Shigatse, ela morou em Shigatse durante o período, né, na casa de uma irmã do Mahatma K. Né, e Shigatse também vai ser importante para a escola Gelugpa,
mas posteriormente à fase de Tsongkhapa. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Aos 32 anos, então, Tsongkhapa ele escreveu um comentário aos Sutras Prajna Paramita. Esses sutras são muito importantes para a literatura budista, né? São sutras que vão falar sobre a sabedoria que compreende a interdependência de todas as coisas, que compreende Shunyata, a ideia de que tudo é vazio, no sentido de que esse vazio não é uma vacuidade, não é um niilismo, não é um vácuo, não é uma negação de nada, mas significa que as coisas elas surgem na dependência umas das outras. Significa que, como diz a carta, eu acho que é a carta 88, talvez, do Mahatma K, aquela carta que ele fala, né, por que o conceito de Deus, de um Deus criador, né, desse Deus teológico da cristandade, por que esse conceito ele não combina com a filosofia esotérica? Simplesmente porque o que os Mahatmas entendem dentro de um ponto de vista budista, é que os fenômenos eles surgem, a manifestação ela se dá mediante causas e condições. Então, a gente só pode explicar a existência de algo entendendo como que aquilo surgiu, de onde que é aquela causa. E aquela causa ela faz parte de uma corrente complexa, uma teia complexa de causalidade, em que as coisas elas sempre vão surgir nessa teia de interdependência, sempre na dependência umas das outras, e que a gente não consegue achar uma partícula indivisível no que é manifesto, os fenômenos. Tudo é divisível. A gente pode ir para os átomos, para as moléculas, mesmo eles são divisíveis também. Se a gente pegar uma carruagem e dividir ela em várias partes, a gente vai ver que aquelas partes, a roda, a porta, elas foram usadas para montar a carruagem. Mas mesmo essas partes, elas não têm uma existência autônoma por si só. Se a gente quebrar essas partes, a gente vai ver que há componentes que formam a roda e há outros componentes que formam os componentes da roda e daí por diante. Então é sempre interdependência, camadas e camadas de interdependência, mas que a gente não consegue perceber porque aparentemente nesse modo mais superficial de perceber a realidade em que nós estamos, nesse plano em que nós estamos de percepção, que é acoplada, né, à nossa consciência pensante mais os nossos sentidos, a gente tem a impressão que tudo é inerentemente separado, inclusive a nossa personalidade, né, que a nossa personalidade é a nossa essência, que ela surge do nada. Mas não é bem assim. A nossa própria personalidade também é um resultado do nosso karma. E o nosso karma ele é um resultado da nossa inter-relação com tudo, né, do que a gente faz com as outras pessoas, com os outros seres, com o planeta, com nós mesmos também, e como que tudo isso nos afeta. Então, tudo é interdependência e os sutras Prajna Paramita vão focar bastante nisso. E se somos todos interdependentes, a melhor forma de tentar viver é tentar viver de forma harmônica com esse todo. E por isso a importância de desenvolver as virtudes, a importância de praticar as 6 paramitas, que na Voz do Silêncio são 7, né? Mas que geralmente nos textos budistas em geral são listadas como 6, às vezes como 10, há variações. Mas são essas virtudes básicas e a gente vai ver um pouquinho sobre elas aqui, que servem para que a gente consiga, então, viver de forma harmônica e diminuir o nosso egoísmo, né? Diminuir o nosso senso de separatividade e consiga, então, gerar uma mente altruísta, gerar uma bodhicitta, uma mente lúcida, uma mente desperta, que é uma mente que vai além só do foco da personalidade e consegue perceber essa interconexão, essa interligação entre todas as coisas. Tsongkhapa também dedicou-se ao estudo do Kala Chakra Tantra, com Thupten e Eshe Gyaltsen, né? Vocês já devem ter visto palestras e no canal da Loja Brasília tem uma palestra sobre isso, né? Essa ligação do Kala Chakra Tantra com as instâncias de Dzyan, porque o Kala Chakra Tantra então vai falar da manifestação da identidade entre o macrocosmos e o microcosmos. Kala Chakra significa a roda do tempo, mas o tempo no sentido de um tempo incondicionado, no sentido de duração incondicionada. Então, o Kala Chakra Tantra vai falar bastante sobre isso e vai falar sobre o elemento uno indestrutível, né? Que toda essa interdependência existe porque há uma vida una, há uma essência única que dá base para tudo isso, que é o Atman, na linguagem da Vedanta. E
que na linguagem budista a gente chamaria mais de Dharma Dhatu, esse elemento indestrutível, que também é um termo usado nas cartas dos Mahatmas. Então, Tsongkhapa também se dedicou a esse estudo. Ele passou a dar ensinamentos Mahayana, né, ensinamentos dos Sutras Mahayana, sobre as virtudes, sobre a compaixão, sobre o vazio, e sobre as biografias dos mestres Mahayana, porque é isso que se faz no budismo. Né? Eles não tentam ser originais ou inventar algo de novo. Quando os Mahatmas dão essa ênfase em Tsongkhapa, não é para a gente se focar só no Tsongkhapa, mas é para buscar entender de que linhagem que ele vem e quem que veio depois dele, também, quem foram os seus discípulos, quem deu continuidade a essa linhagem. Porque no budismo eles estão sempre ligados, né? Há sempre essa interligação. Um guru, ele não está sozinho, ele surge na dependência de outros gurus, de outros mestres, que o ensinaram e permitiram que ele chegasse naquela posição. Tanto que se a gente lê textos de Tsongkhapa, ele está sempre citando outros personagens, outros sutras. Não tem um ego inflado lá dizendo esse é o meu ensinamento original, nem nada disso. Assim como também na literatura teosófica. Né? A Blavatsky ela está sempre se reportando a outras tradições, está sempre citando outros personagens, está sempre ou citando personagens budistas, ou citando os Puranas, citando os Vedas. No caso de Sem Véu, né, vai citar muitos personagens ocidentais do cristianismo primitivo, porque o foco é sempre esse, o foco para quem se interessa, seja no Dharma budista, ou seja na religião sabedoria, na teosofia, ou em outras tradições que estejam ligadas, o foco é sempre tentar entender que linhagem é essa, de onde ela vem, e que ensinamentos são esses, e como que esses ensinamentos eles estão interligados, e como que essa verdade está presente em todos esses ensinamentos. E por isso que é importante tentar preservar cada uma dessas tradições idôneas. Então, são capazes de dar esses ensinamentos do budismo Mahayana. Ele recebeu iniciações tântricas, né, o próprio Kala Chakra, como eu tinha falado, o Guhya Samadhi, Chakra Samvara, que são práticas Guhya Samadhi relacionadas à sabedoria, o Chakra Samvara, um Tantra relacionado à compaixão, e a palavra Tantra, o que ela significa, é um método. A palavra Tantra, literalmente se traduzida do sânscrito para o português, significa método. Então, são métodos em que há ritos mais profundos, algo que na linguagem ocidental a gente chamaria de teurgia, né? Uma magia elevada, uma magia divina, em que se visualiza deidades que representam virtudes, e a pessoa tenta gerar essas virtudes dentro de si, né? Ela tenta acordar o divino dentro de si. E algumas dessas práticas envolvem mantras bem profundos, envolvem visualizações bem complexas. O Tantra idôneo é isso. E o Tsongkhapa ele estava no esforço de reformar o Tantra idôneo. Porque no Tibete, desde quando o budismo foi levado para lá pela primeira vez, houve distorções, muito parecido com o que a gente vê no Ocidente. Né? Hoje em dia, a gente ouve a palavra Tantra, o senso comum ouve a palavra Tantra e associa com Kama Sutra, que nem é um texto tântrico, né? Não tinha nada a ver com Tantra lá na Índia Antiga. Era um texto, era mais um manual lá para a sociedade, para casamento, etc. Mas as pessoas no Ocidente associam a essas coisas, né? Ou associam as tais massagens tântricas a estimular Kundalini, estimular chakras inferiores, estimulam a misturar sexo com magia, relação sexual com magia, e tudo isso, né? A Blavatsky, ela é bem inequívoca nos textos teosóficos. Tudo isso é magia negra. Tudo isso é um tantra distorcido, né? É uma prática da mão esquerda. E no Tibete, Tsongkhapa também vai dar essa ênfase, né? Ele vai reformar os tantras. Outros personagens antes dele já tinham tentado fazer isso também, para mostrar que o tantra autêntico não tem nenhuma dessas loucuras. O tantra autêntico é uma prática realmente nossa com nós próprios. É uma prática da gente tentar unir a nossa polaridade interna, né? Tentar unir a compaixão, que no budismo ela é masculina, porque é uma energia que vai para fora, e a sabedoria, que é uma energia feminina, porque é uma energia intuitiva, que entende a natureza dos fenômenos. Né? A sabedoria, Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria, é chamada de a mãe dos Budas no budismo, porque é por meio dessa sabedoria que entende a interdependência de todas as coisas, entende a unidade fundamental também, que então é possível que a pessoa se ilumine, é o que leva para a iluminação, né? Ir além do próprio eu.
Mas como as imagens, como isso se trata dessa união e as imagens acabam mostrando mesmo uma deidade masculina e uma feminina em união, representando essa união de compaixão e sabedoria, algumas vertentes distorceram, levaram para o pé da letra, e aí isso leva para um outro caminho mais perigoso, né? Um caminho que vai levar para loucuras, e isso vocês devem saber bastante, né? Esses gurus malucos que tem por aí, que abusam de discípulos e tudo mais. E no Tibete, infelizmente, havia um conflito mesmo. Por isso que a Blavatsky vai falar muito da questão dos Dugpas, da escola dos gorros vermelhos, né? Em oposição aos Gelugpas, que é a escola dos gorros amarelos. Isso às vezes causa um pouco de confusão, porque antes da Gelugpa todo mundo usava gorro vermelho. Não havia uma diferenciação muito clara. E o Tsongkhapa vai adotar o gorro amarelo justamente para ajudar a diferenciar. Porque antes até os idôneos, né, os que não praticavam nenhuma dessas loucuras, nenhuma desses tipos de feitiçaria, nem nada, né, não usavam nenhuma substância para deixar a mente astralizada, nem nada. Mesmo os idôneos, eles também usavam gorros amarelos, gorros vermelhos, né? Então, Tsongkhapa ele vai retomar essa ênfase da cor amarela, que era a cor original do budismo na Índia, e principalmente o gorro amarelo para ajudar a diferenciar. Então, o Tsongkhapa vai dar os ensinamentos do Tantra idôneo, do Kala Chakra idôneo e da escola do caminho do meio, a escola Madhyamika, e caminho do meio também é outra palavra que é muito mal interpretada e mal compreendida também, né? A palavra caminho do meio, ela significa não cair nos extremos, nem achar que essa separatividade que a gente vê, ela existe dessa forma, mas também não achar que porque ela não existe dessa forma, que o mundo é só uma mera ilusão e que nada mais existe, né? Cair no niilismo. Então, nem achar que a nossa personalidade ela é uma alma eterna e ela vai ser sempre desse jeito, né? A gente vai ser sempre assim, o que é uma bobagem, basta a gente observar a nossa vida para ver como a gente muda bastante. Mas também a gente não cair no extremo de achar que nada existe, de achar que não tem renascimento, de achar que a vida não faz sentido, né, renascimento ou reencarnação, de achar que não existe uma outra vida além dessa vida, né, uma vida além do samsara, que é esse ciclo em que nós estamos devido ao poder da ignorância, devido ao poder do fato de nós não conseguirmos ver além da separatividade, né, devido ao poder da falta de sabedoria, que é avidya em sânscrito. Então, as bases de Tsongkhapa são as escolas Kadampa, escola Sakya, essas escolas tibetanas. E aqui eu estou enfatizando para quem se interessar pelo budismo tibetano, quiser pesquisar a história dessas escolas, para ver de onde que Tsongkhapa vem, né? Porque o budismo tibetano tem muitas escolas. E algumas, Tsongkhapa não vai ter relação com elas, porque lembra, como eu tinha dito, né, Tsongkhapa estava no esforço de reformar o Dharma no Tibete. Então, algumas escolas ele não vai considerar como sendo idôneas. A Gelugpa original não vai considerar como sendo idôneas. Então, as bases de Tsongkhapa são a Kadampa, a Sakya, a filosofia Madhyamika, essa filosofia do caminho do meio, a ética da escola Yogacara, né, da escola da voz do silêncio. Se vocês já leram A Voz do Silêncio, vocês já têm uma noção do que é o ensinamento dessa escola. E uma noção muito boa, porque é um texto muito profundo. Já tem uma noção muito boa de budismo, inclusive. A Voz do Silêncio é um dos textos budistas disponíveis em português, é um dos mais profundos e é um dos melhores. Né? A gente não tem muito material disponível em português, infelizmente. E A Voz do Silêncio, quem lê, quem se dedicar ao estudo desse texto, vai ter uma ótima base de budismo, quem meditar sobre esse texto. Né? Não é só para a gente estudar intelectualmente, mas é para a gente meditar e tentar colocar aqueles ensinamentos em prática também. E o sistema Kalachakra, que também tem uma ligação com a voz do silêncio, como já falei em alguns momentos por aí, né? Porque todas essas escolas idôneas aqui, elas vão ter uma ligação com esse sistema, que é um sistema profundamente esotérico, e cuja origem é uma origem comum com as instâncias de Dzyan, né? Um ensinamento que tem muitas coisas próximas do que a gente vê na doutrina secreta. Então, o Tsongkhapa fundou um núcleo que vai ser conhecido como a Escola Gelugpa, com seus três principais mosteiros, Ganden, Sera e Drepung. Vou mostrar fotos desses mosteiros mais adiante. E ele instruiu um núcleo de discípulos. Gyaltsab e Kedrub Pausang foram seus
discípulos mais próximos, né? Como em imagens a gente vê os dois, que Drube à esquerda, Gyaltsab à direita, e foram os sucessores de Tsongkhapa, né? E se eles foram discípulos de um ser tão elevado como Tsongkhapa, eles também foram seres bastante elevados. Também escreveram textos, tratados importantes. Tsongkhapa enfatizou bastante a Guru Yoga, que a Guru Yoga é justamente essa questão da gente lembrar da linhagem, lembrar desses mestres, desses gurus autênticos, né, no meio teosófico também. Imagine-se a cada reunião que se faz, nós direcionarmos as nossas mentes sem idolatria, né, sem querer bênção de ninguém, mas direcionar as nossas mentes à lembrança dos Mahatmas que fundaram a sociedade teosófica. E pensar qual seria o propósito, qual seria o ensinamento mais original, né, tentar lembrar disso, que é muito nesse sentido, é se conectar com o Guru, no sentido de se conectar com aquela linhagem, com aquele ensinamento. E, ao mesmo tempo, também se espelhar por aquele exemplo, né, para que a gente também tente ter um estilo de vida e uma busca espiritual para que nós nos tornemos como esses gurus. Então, nunca é uma idolatria aqui de ficar pedindo bênção, de ficar pedindo favor, nem nada desse tipo, até porque esses grandes seres, né, eles são impessoais. Eles não estão focados aí nas querelas pessoais, nas questões das personalidades. O foco deles é realmente em auxiliar todos os seres sem distinção, zelando pelo Dharma. Então ele enfatizou a Guru Yoga e enfatizou o Lamrim, que é um texto, um tipo de texto, né, uma classe de textos que surge no Tibete com a escola Kadampa no século XI. Tsongkhapa vai dar muita ênfase, vai escrever tratados Lambrim. Lambrim significa senda gradual ou senda graduada, enfatizando que a iluminação ela não é súbita. A iluminação ela se dá por degraus, como bem explica a literatura teosófica também, né? Tem os níveis de iniciação. E mesmo para a pessoa que quiser ir para o caminho mais profundo, ela tem que ter todo um preparo antes. A gente vê isso na literatura teosófica. Tem os Chelas em provação, tem os Chelas aceitos, aí tem os iniciados, os adeptos, e tudo culmina no Buda, sendo aquele estado, o último estado dessa graduação. A graduação só termina quando alguém se gradua em Buda, e não há muitos Budas no planeta. Então é um processo bastante longo. O Buda mais recente foi o quarto Buda. Blavatsky enfatiza isso, né? Não há milhões de Budas por aí. O quarto Buda foi o Buda mais recente, que é o Siddhartha Gautama. Os outros estão galgando um caminho. Haverá um próximo Buda no futuro distante. E ele morreu em meditação aos 62 anos. Então, Tsongkhapa, né, um tipo de morte bem, deixou o corpo em meditação aos 62 anos, um tipo de morte bem pacífica, inclusive. Muito como a gente vê também, né, na história desses Mahatmas, na literatura teosófica, que eles deixam o corpo sem... Quando tem que deixar o corpo, deixa sem apego. E eu imagino que a forma como eles deixam o corpo deva ser assim, na maioria dos casos, né? Entre meditação e deixa esse corpo para trás. Alguns exemplos de obras do Tsongkhapa, né? A maioria do que a gente tem está traduzido para o inglês, tem alguma coisa em espanhol, em português até que já tem alguma coisa também, eu vou mostrar aqui, mas estão alguns livros que a gente acha, dá para achar alguns textos dele online também, na internet. Então, esse aqui no meio é o Lambrin Chimo, né, que a gente vem trabalhando já há algum tempo. A gente trabalhou bastante os 3 volumes, né, ele está publicado em inglês em 3 volumes, e a gente trabalhou esses 3 volumes nos nossos estudos da quarta-feira, do grupo de Nana. Então tem alguns vídeos no canal de Nana, depois no YouTube, depois eu vou colocar o link para vocês. E mais alguns outros vídeos. Tem esse livro do Geshe Kelsang Gyatso, que não é da escola Gelugpa, é a escola Nova Kadampa, né, que é uma escola... Não sou afiliado à escola nem nada, mas esse livro ele fala um pouco da história de Tsongkhapa. Então ele é interessante nesse sentido. Tem um livro sobre a ética do Tantra, né, enfatizando essa questão, né, de combater os tantras distorcidos, combater os tantras de chamada mão esquerda e enfatizar os tantras idôneos, né, os tantras de chamada mão direita. Enfatizar os tantras que não se degeneram
em práticas que vão estimular Kundalini, que vão estimular chakras inferiores, nem nada disso, mas que se voltam realmente para o cultivo das virtudes. E que são resguardados, né? Não é qualquer um que pode sair praticando, porque eles vão mexer com energias sutis em nós. Então a pessoa tem que estar bem preparada e bem purificada para praticar alguns desses tipos de meditação, alguns desses tipos de ritos. E aqui um exemplo do Lambrin Chimo em português, né, que são esses aqui com a capinha azul, que vocês podem encontrar. Eu acho que atualmente eles estão só em e-book. Dá para encontrar, se eu não me engano, nessas livrarias online, né, em geral. Eu acho que dá para encontrar. Eu acho que na Amazon dá para encontrar. Né? Eu não conheço muito dessa tradução, e se eu não me engano, ela não foi feita do tibetano nem do inglês, ela foi feita do chinês, né? A partir de traduções chinesas para o português, mas é uma opção para quem quiser ler o texto em português, né? E no caso está em mais de 3 volumes, eles picotaram em pequenos, vários volumes. E tem em espanhol também. Então, a escola Gelugpa, a escola dos gorros amarelos, ela surge com o Tsongkhapa. É a chamada linhagem de Ganden, que é onde será a sede da escola. E retoma o currículo Kadampa, né, que foi a primeira tentativa de reforma do Dharma no Tibete, que deu certo por um período, mas depois as coisas começam a degringolar, porque na Kali Yuga é sempre assim. E em Ganda, então, ele enfatizou alguns desses personagens que, para quem conhece budismo, e mesmo para quem não conhece, mas tem interesse, são personagens que vale a pena a pessoa buscar entender mais sobre eles e sobre a obra deles, como Nagarjuna, Asanga, Shantideva, Chandrakirti, Dharmakirti, Naropa e Atisha. É a escola dos gorros amarelos, né, sempre importante enfatizar, e ela vai reenfatizar o currículo Kadampa, em que tem toda uma estrutura para quem segue o voto monástico, né? Claro que é aqueles que não seguem, como o caso da Blavatsky, que é uma upasika. Mas para quem segue, teria o grau de monge, né? A pessoa começa como um noviço, se torna um monge. Se passar por 10 a 15 anos de estudo, ela pode ganhar o título de Geshe, né? Estudos filosóficos, né? Estudos complexos, em que ela tem que dominar toda essa literatura filosófica e passa por provas, por debates e daí por diante. E depois desses estudos, se ela se qualificar nas práticas mais profundas de meditação, se ela ganhar permissão para transmitir alguns tantras, né, para fazer ritos de transmissão dessas meditações mais profundas do tantra, do chamado Vajrayana, o veículo adamantino, então essa pessoa ganha o título de lama, que é um título que nos remete à ideia de sabedoria. E por fim, tem o título de Rinpoche, que seria um título que seria algo como joia rara ou joia preciosa, que seria somente aqueles mais elevados que mereceriam esse título, aqueles mais realizados, né? Não deveria ser um título banalizado. Hoje a questão do budismo tibetano é um pouco complicada, porque hoje tem muita gente que se chama lama, se chama Rinpoche, e não passou por esse currículo. Virou uma coisa meio pro forma, uma coisa meio política, né? E aí a coisa já fica mais complicada. Então, mas originalmente esses títulos havia todo um cuidado e havia todo um currículo, né, para que a pessoa realmente se tornasse digna para receber cada um desses títulos. E a tradição Gelugpa, então, ela se tornou conhecida através dos Dalai Lamas e dos Panchen Lamas, porque mais posteriormente, já após Tsongkhapa, a gente vai ver o surgimento dos Dalai Lamas. E aí, isso entra em questões complicadas, a história do budismo tibetano, né? Nem todo Dalai Lama é santo, digamos assim. Chamar Dalai Lama de Vossa Santidade, ou tratar como se fosse o Papa do budismo é uma bobagem, né? Porque o budismo não tem Papa, e o Dalai Lama, na verdade, ele não é nem o chefe da escola Gelugpa. Mas o Dalai Lama é uma posição política que surgiu no Tibete, quando o sobrinho neto de Gengis Khan exerceu um protetorado no Tibete, né? O Império da Mongólia invadiu o Tibete, exerceu um protetorado lá. Eles se afiliaram à escola Gelugpa, né, se sentiu tocado pelos ensinamentos, se converteu ao budismo e então criou esse cargo, que seria um cargo de alguém que teria a responsabilidade de administrar o Tibete e também de zelar pelo Dharma. Só que há muitas complicações, o Tibete tem muitas brigas internas entre as diferentes regiões, diferentes escolas, então nem todos os Dalai Lamas eram muito idôneos, há toda uma confusão, mas alguns bons Dalai Lamas. O primeiro
né, que recebeu esse título já depois que tinha morrido, porque eles tinham que legitimar a linhagem. Então, na verdade, o primeiro Dalai Lama, de fato, a realmente exercer esse cargo, se eu não me engano, é o terceiro, e o segundo e o primeiro, eles receberam o título póstumamente. Mas para mostrar, né, que um teve ligação com aquele outro personagem, o primeiro foi um discípulo de Tsongkhapa, Gedun Drub. Então, tem o primeiro, o terceiro tem textos interessantes, o sétimo Dalai Lama, que é considerado o maior de todos os Dalai Lamas. Então, esses são considerados os grandes Dalai Lamas da história do budismo tibetano. E outros, alguns têm seus deslizes, alguns nem tanto, e aí a história já fica mais complicada. E a tradição Gelug, então, ela se torna conhecida tanto pelos Dalai Lamas, principalmente no Ocidente, né, pela questão do atual Dalai Lama ter se tornado muito conhecido devido também às questões políticas do Tibete atual, né, pós 1950, o fato dele ter se refugiado na Índia e daí por diante, apesar dele também já não ser mais alguém muito focado na escola Gelugpa, né, então, do ponto de vista Gelugpa, também não é alguém que dá para considerar muito hoje em dia como realmente alguém que zela pelos ensinamentos mais idôneos da escola Gelugpa, embora ele tenha muitas obras boas, né, no início da sua vida, quando ele estava bem assessorado por bons gurus. Mas também tem os Panchen Lamas, que os Panchen Lamas, chamados também de Tashi ou Techulamas, né, na literatura teosófica a gente vê eles mais referidos como Techulamas. Esses personagens, eles vão zelar pelo que há de mais interno da escola, pelo que há de mais esotérico. O Dalai Lama cuidava da parte mais pública e da administração do Tibete, né? Então era algo mais político que às vezes encontrava o espiritual, às vezes. Já o Tashi Lama, o Teshu Lama, eles realmente, o cargo deles, né, o cargo entre aspas, esse título que eles tinham, ou melhor, Panchen Lama, que vem de Pandita, de um grande estudioso, do sânscrito Pandita, o Panchen Lama, ele cuidava realmente do budismo mais interno, do Dharma mais interno da escola Gelugpa, dos ensinamentos mais esotéricos, dos mistérios tibetanos, se a gente for chamar em termos de escola de mistérios. Né? Eles eram como os hierofantes do Tibete. Então, aqui nós temos uma imagem, né, de Ganden, esse complexo de prédios aqui é o monastério de Ganden, que fica a 40 quilômetros de Lhasa, né, que é a capital. Então, aqui era a morada do Ganden Tri, que era onde ficava o chefe da escola Gelugpa, sendo o primeiro deles Tsongkhapa, depois Gyaltsab, Tsabe, depois Kidrub e daí por diante. E de novo eu enfatizo, o Dalai Lama não é o chefe da escola Gelugpa, nenhum deles. Sejam os que são considerados mais idôneos, que não são, né? Tem alguns aí que são bem complicados e na história, quando a gente vai olhar a história medieval do Tibete, mas eles nunca chefiaram a escola Gelugpa. O chefe era sempre o Ganden Tri. E aqui é o mosteiro de Cera. Cera significa rosa selvagem. Isso também não ficava muito longe de Lhasa, ficava a 2 quilômetros de Lhasa. Né? E esse mosteiro ele é fundado por Gyaltsab, que depois vai suceder Tsongkhapa como chefe da escola Gelugpa. E aqui o de Drepung. Drepung significa algo como pilha de arroz ou amontoado de arroz. E ficava a 8 quilômetros de Lhasa e é um mosteiro para se tornar o maior mosteiro Gelugpa do Tibete. É um dos maiores mosteiros budistas do Tibete. Então, esses são os chamados três mosteiros principais. E mais adiante, isso aqui é antes dos Panchen Lamas aparecerem, né? Ainda na época de Tsongkhapa, mas aí mais adiante, então, a gente vai ter lá em Tashilhunpo, como nós veremos mais adiante, lá perto de Shigatse, o mosteiro de Tashilhunpo, que será algo um pouquinho mais interno. O Guru de Tsongkhapa, ele recebeu uma prece, né, uma homenagem que Tsongkhapa tinha escrito para ele, e que aí o Guru, esse Lama Rindawa, que era da escola Sakya, ele reescreveu e falou, não, na verdade essa prece combina mais contigo, que é a chamada prece Migtsema, que é uma homenagem a Tsongkhapa, e que a gente começa, ela tem uma versão mais longa e essa é a versão mais curta dela. O que é dito, Tsongkhapa, ornamento coroa dos estudiosos da Terra das Neves. És Avalokiteshvara, o tesouro de concebível compaixão. Quer dizer que ele desenvolveu a compaixão de Avalokiteshvara. Né? Avalokiteshvara representa a compaixão da mente de um Buda. Manjushri representa a sabedoria. Então, Tsongkhapa também alcançou Manjushri, a suprema sabedoria imaculada.
A sabedoria que compreende a interdependência de todas as coisas, que superou a separatividade. Manjushri, eu não coloquei uma imagem dele aqui, Manjushri é representado sempre com uma espada flamejante, que corta os fios da ignorância, que corta os nós, né, que fazem com que a gente não consiga ver a realidade de fato. E Vajrapani, o destruidor das hostes de Maras. Vajrapani representa o aspecto poder da mente iluminada de um Buda, aquele aspecto que supera os obstáculos, aquele aspecto muito ligado à paramita, a virtude chamada de virya em sânscrito, que é a virtude do esforço, a virtude do entusiasmo, que supera os obstáculos. E Vajrapani, muitas vezes, geralmente, né, ele é representado como uma deidade irada, né, rodeado por chamas, um azul marinho forte, que representa justamente essa força de um ser iluminado, esse poder de um ser iluminado. Então, Tsongkhapa, como alguém que desenvolveu essas três virtudes, essas três qualidades. Ó Lobsang Drakpa, peço por favor, concede as tuas bênçãos. E aqui naquele sentido de concede-me os teus ensinamentos, para que eu, se eu for digno deles, para que eu consiga praticá-los. Né? Continue a dar esses ensinamentos aos seres, para que os bodhisattvas, os mahatmas, não abandonem os seres sencientes, não abandonem a humanidade, continuem a zelar pela humanidade. Então, aqui só recapitulando, né? A gente tem o Jetsun Tsongkhapa, Gyaltsab e Kedrub como seus dois principais discípulos, essa linhagem da escola Gelugpa. Também tinha outros personagens, Sherab Sengye, Gedun Drub, que póstumamente vai ser chamado de primeiro Dalai Lama. Esses três grandes mosteiros, Ganden, Sera, Drepung, e o foco principal da escola Gelugpa, da escola dos gorros amarelos, a filosofia Madhyamika, a escola Yogacara, escola da voz do silêncio, os ensinamentos Vinaya, que isso tem a ver com os ensinamentos voltados para os monges, mas que vão falar da moral, das virtudes a serem desenvolvidas pelos monges, do autocontrole. Então, há coisas úteis mesmo para não monges nesses textos também. A base Kadampa, aquela base que vem lá do século XI, que é essa ênfase na senda gradual ou graduada, no Lambrim. Porque desde que o budismo chegou no Tibete, uma turma que queria atrapalhar, tanto distorcendo o Tantra, né, transformando nisso que o senso comum associa com a palavra Tantra, e ao mesmo tempo também tentando dizer que a iluminação ela era súbita, que bastava você acalmar a sua mente e pronto, você se iluminava sem ter que desenvolver as virtudes, sem ter que se purificar, sem ter que buscar compreender a realidade, e que meditação era só isso, é só ficar observando e nada mais. E meditação não é só isso. Meditação implica também reflexão, uso do discernimento, uso da sabedoria. Acalmar a mente é apenas um passo. É importante? É, mas não é o único passo. Isso é muito importante de enfatizar, né? Porque hoje em dia também as pessoas acham que meditação é só eu ficar focando na minha respiração e observando os pensamentos sem julgar. E não é só isso, é muito mais do que isso. É refletir, é ter um foco, ter um objeto de meditação. Eu posso usar um mantra, eu posso usar uma frase para me focar naquela frase, para me focar naquele mantra, para fazer com que a minha mente vibre naquela virtude e com isso que a minha mente consiga ficar, digamos assim, colorida com aquela virtude, eu reforce essa energia dentro de mim. É também aplicar antídotos. Se eu estou tendo algum problema, eu sentar para meditar para tentar entender uma situação. Se eu estou tendo muita raiva, eu tentar entender de onde que essa raiva está vindo e aplicar um antídoto. O antídoto pode ser a paciência, né? O budismo vai falar muito essa importância de aplicar os antídotos quando estados perturbados da nossa mente aparecem durante a prática da meditação. E o antídoto, em geral, é o contrário daquilo, né? É o polo oposto. Se eu estou com muita raiva, eu tenho que meditar ou na compaixão, ou na paciência, ou no amor, eu tenho que entender de onde está vindo aquela raiva também. E meditar principalmente sobre a interdependência, meditar sobre o vazio, né? Pode focar na frase: eu e os fenômenos somos todos interdependentes. Eu e todos os seres somos todos interdependentes. Né? Se imaginar como parte dessa grande teia de interdependência. Essa é uma excelente meditação. Então,
o Lamrim vai enfatizar tudo isso. E como que esse processo ele se dá gradualmente. Não vai ser meditando uma vez, duas vezes, três vezes, lendo uma vez, duas vezes, três vezes, não vai ser numa única vida. É um processo lento, é um processo gradual, como a própria literatura teosófica também enfatiza. Pela Voz do Silêncio, que é um texto budista, pelo Ocultismo Prático, por Luz no Caminho, e por vários outros textos, pela Escada de Ouro, né? Não é à toa que sempre se fala em escada, porque são degraus, e a gente tem que ir limpando os pés e subindo um degrau de cada vez, com cuidado, com discernimento, sabendo se já podemos tentar subir aquele degrau, ou se talvez seja melhor continuar num determinado degrau, e daí por diante. E Lojong, que é essa alquimia mental, que é mudar o nosso estado mental de um estado egoísta para um estado altruísta. Essa transformação da mente, né, de nós transmutarmos o vício em virtude, de substituirmos o vício em virtude, porque de certa forma os vícios em nós eles ocorrem devido à nossa distorção da realidade. Se a gente corrige a nossa percepção da realidade, a gente não tem mais vícios, eles vão se transformando em virtude, né? Essa energia da raiva, ela vai ser redirecionada para outra coisa. Esse fogo da raiva vai virar um fogo do ímpeto, vai virar aquele fogo que nos impulsiona para boas ações. E daí por diante, né? O ressentimento, ele é superado e ele vira uma outra coisa, ele vira uma boa memória. Por exemplo, né? A nossa memória consegue ser corrigida porque a gente consegue entender também as operações do karma e que nós não somos vítimas de nada. Então, meditar sobre o karma também é outro tópico muito importante para o budismo, que os textos de Gelugpa vão enfatizar bastante também. E meditar sobre a compaixão, buscar essa alquimia, né, para que a gente não fique sempre num conflito de eu contra os outros. O Vajrayana, como eu tinha falado, que é o veículo do Tantra, né, que o Vajrayana significa o veículo adamantino, o veículo Vajra. Vajra pode ser traduzido como diamante, representado por uma arma, uma adaga dupla. E Vajra significa algo que é indestrutível. Então, aquele veículo que vai levar a pessoa para se conectar com a indestrutível natureza Buda presente dentro de si, com aquela semente da iluminação que está presente em todos, né? Aquela luz que está presente em todos, mas que está escondida pela poeira. Então, isso também vai ser muito enfatizado pela escola Gelugpa, que vai enfatizar o Tantra idôneo. Como eu falei, é um Tantra que não vai ter chazinho, não vai ter substâncias que deixam a pessoa doida, não vai ter mediunidade, não vai ter sexo misturado com ritual, não vai ter consorte física. Não, é tudo na visualização, é tudo na meditação. É uma prática teúrgica. E que exige uma série de votos, uma série de preparos, porque vai mexer, né, com energias dentro de nós, com energias bastante sutis, que passam com prana dentro de nós. Vai mexer com os nossos chakras também. Por isso que requer muito preparo. E o Kala Chakra, que dos Tantras é o mais elevado e, como eu já enfatizei bastante, tem essa ligação com as instâncias de Dzyan, com a doutrina secreta. A escola Gelugpa se tornará a grande guardiã desse ensinamento. Por isso que eu falei, ela se tornará a guardiã dos mistérios tibetanos. A guardiã dessa via dos mistérios, essa via mais interna, que leva para o caminho do adeptado para aqueles que se prepararem para isso, né? Tem os mistérios menores, que são aqueles é aquele caminho que ele ainda tem porções de esoterismo nele, mas é um pouquinho mais público, e tem os mistérios maiores, que é um caminho ainda mais profundo. Então, o Tantra idôneo, ele é a porta para isso, né? Mas hoje em dia há tanta distorção que, infelizmente, acho que essa porta meio que está se fechando, infelizmente. Está se fechando publicamente, eu digo, né? Claro que esotericamente, internamente, essas escolas, essas tradições, elas nunca morrem. Mas, publicamente, a situação do budismo está cada vez mais difícil no mundo. E lembrando, então, que a estrutura do currículo Gelugpa era essa, monge, geshe, lama, rinpoche. Então, primeiro começa como monge, depois como geshe, depois como lama e depois como rinpoche. O fluxo da linhagem central de Gelugpa, então, pós-Tsongkhapa. Então, né, Gyaltsen Sabi sucede de Tsongkhapa como Ganden Tripa, o abade da escola Gelugpa, o chefe da escola Gelugpa, e depois Gedrubi se torna o segundo abade. Gedundrubi, que é aquele que vai ser chamado de o primeiro Dalai Lama,
ele vai fundar o mosteiro de Tashilhunpo. E esse é um ponto importante para nós, né, que estudamos essa conexão entre o budismo e a teosofia. Que esse é um mosteiro no sul do Tibete, na província de Jutsang, próximo a Shigatse, que foi onde Blavatsky morou já no século XIX. E um mosteiro chamado Ensa também, mais reservado ainda, né, também na mesma região, vai ser reativado por Kedrubi Pausangpo, Gedundrubi, Sherab Seng. Então eles estavam procurando locais mais reservados, né, sendo Tashilhunpo o centro desse Dharma mais reservado. E esses locais, então, eles vão se tornar a base posterior da linhagem dos Panchen Lamas, que, como eu falei, eles eram como os hierofantes do Tibete, né? Eles vão resguardar essa tradição dos mistérios tibetanos. E os preservadores dos ensinamentos mais internos e reservados do Buda Dharma, os Tantras idôneos, em especial Kalachakra. Então, depois a gente tem toda uma linhagem aqui, né? Tem um personagem chamado Ensapa, e o seu discípulo, também chamado de Kadrubi, ou que é o sinônimo, na verdade, de Kedrubi, é um outro jeito de escrever, mas já é um Kedrubi posterior. Eles vão atuar intensamente nessa região, em Satashilhunpo, e esse Kedrubi vai ensinar o que depois, aquele que será chamado de primeiro Panchen Lama, é quando isso vai se tornar mais formal, né? Essa linhagem desses hierofantes tibetanos. Então a gente tem essa linhagem original dos Panchen Lamas, o primeiro Panchen Lama, Lobsang Choski Gyaltsen, foi autor de mais de 108 textos. Escreveu o texto do Lamrim também, sobre a senda gradual, tratados sobre o grande selo do vazio, né, que é um tratado dessa filosofia do vazio, o Mahamudra, do ponto de vista da escola Gelugpa. Há outros Mahamudras que têm outros pontos de vista, né, que já contradiriam a filosofia idônea da escola Gelugpa. Então, ele será muito ativo, esse primeiro Panchen Lama. Depois nós teremos, posteriormente, o segundo Panchen Lama, que atuou bastante com o sétimo Dalai Lama, que é chamado, como eu falei, o mais nobre dos Dalai Lamas. E juntos publicaram a edição de Nartang, do Kanjur e do Tanjur, que é o cânone sistematizado do budismo tibetano. Que houve uma primeira tentativa no século XIV, né? Houve uma primeira sistematização, na verdade, por um personagem chamado Budon. E aí depois também eles vão publicar essa edição de Nartang, que o Kanjur vai incluir os sutras, os tantras, vai incluir também os textos Vinaya, monásticos, que são os textos associados, seriam associados a ensinamentos que o Buda teria dado, mesmo que não literalmente, não que ele realmente escreveu, né? O Buda não escreveu nada, esses grandes mestres nunca colocam nada diretamente no papel, em geral são outros que colocam por eles, né? Os ensinamentos que eles transmitem oralmente. Então, seria isso. E o Tanjur seriam os tratados que comentam esses textos, sutras, textos monásticos, ou chamados de Vinaya, e os textos tântricos, Vajrayana. E depois disso tem Lobsang Palden Yeshi, que foi o terceiro Panchen Lama, que vai ser discípulo do sétimo Dalai Lama, que vai escrever um texto, né, uma prece para Shambhala. Shambhala vai ter toda uma questão importante com o Tantra Kalachakra, como esse reino, essa terra elevada, que pode ser entendida de várias formas, tanto como uma terra mítica, simbólica, como um reino elevado, que pode ser alcançado com estados elevados de consciência, e também como um estado latente dentro de nós. Um estado luminoso dentro de nós, né? Um estado de natureza, uma natureza iluminada dentro de nós, mas que está latente. Nós temos que fazer com que ela desabroche por meio do caminho de prática das virtudes, de superação da separatividade. E tem um quarto Panchen Lama, Palden Tenpai Nima, que vai ser o último dessa linhagem. Depois há uma quebra, porque aí depois, nessa época, já começa a haver problemas políticos no Tibete, que começam a respingar nessa região também. Até as cartas dos Mahatmas falam que estava havendo uma guerra entre Dugpas e Gelugpas naquela região. É uma guerra, digamos, filosófica, espiritual, mágica, mas que dessas guerras também acabam influenciando as guerras políticas também. Então, há uma quebra da linhagem após o quarto Panchen Lama, com nomeações, intervenções, também já alguns choques com a China também. E o quinto Panchen Lama que aparece, ele já não era um verdadeiro membro dessa escola, dos Gorros Amarelos. Aí colocaram um membro do outro lado, né, um Bugpa, para substituir. E ele não era um aderente da reforma de Tsongkhapa.
E assim como sua família, ele seguia a escola dos Gorros Vermelhos, o que causou muito descontentamento no monastério de Taxilhumpo. E ele que apontou o 13º Dalai Lama, que também é uma figura um pouco controversa, e que também, digamos assim, se envolveu um pouquinho com práticas, era um Gelugpa mais ou menos, se envolveu um pouquinho também com práticas dos chamados Gorros Vermelhos. E então a verdadeira linhagem dos Panche Lamas, ela se recolhe a partir daí. Então a gente já tem esse recolhimento, né? E a gente vê que o Tibete nem tinha deixado de existir enquanto um país independente, enquanto um reino independente, digamos assim, né? Uma nação independente. E mesmo assim, o budismo já estava, esse budismo mais interno, mais esotérico, ele já estava meio que sendo chutado para fora do Tibete. Aqui, então, uma imagem de Tsongkhapa, que é do Drui Pausang, de Gyaltsen Sabe. É claro que ele não foi chutado totalmente, né? Mas, digamos, a coisa foi ficando cada vez mais difícil. E não é à toa também que no Ocidente havia todo um esforço, que a gente vai ver no Ocidente, com a sociedade teosófica, o núcleo inicial, né? A Blavatsky, o Sinnett, o Wolcott, e outros fazendo esse esforço para tentar ajudar que o budismo continue e para divulgar o budismo que dava para divulgar naquela época no Ocidente. Então, eu entendo que faz parte também desse esforço do movimento teosófico original, né? O movimento lá, que tem a Blavatsky como o centro, os Mahatmas atuando junto a ela, guiando-a, orientando-a. Fazia muito parte desse esforço também zelar por esses ensinamentos autênticos, do budismo autêntico, o que dava para ser divulgado no Ocidente, e é claro, né, junto também conectando com as outras tradições também. E aqui, né, então essa imagem de Tsongkhapa, Kedrubi à esquerda, Gyaltsen Sabe à direita, essa linhagem da escola Gelugpa, né, os inícios da escola Gelugpa no Tibete. Gedun Drupal, o primeiro Dalai Lama, foi um discípulo de Tsongkhapa, um dos fundadores do monastério de Tashilhunpo, que depois será o monastério, como eu falei, né, dos 4 Panchen Lamas, que serão os grandes hierofantes do Tibete, e que a Blavatsky menciona eles também, né, o chama de Teshu Lamas. E aqui uma imagem, então, do primeiro Panchen Lama, ou Teshu Lama, Lobsang Choski Gyaltsen. Né, vejam toda essa ênfase no amarelo, né, o amarelo, a cor da sabedoria, a cor do Dharma. Aqui uma imagem de Tashilhunpo, em Shigatse, o monastério de Tashilhunpo. E aqui uma foto do Bodhisattva Maitreya, né, uma estátua do Bodhisattva Maitreya que fica dentro desse monastério, né, muito enfatizando essa questão da compaixão. Maitreya é uma figura muito associada à escola Yogacara, como eu falei, a escola da voz do silêncio, porque foi a escola que publicou os chamados Tratados de Maitreya. Blavatsky disse ter tido acesso a uma versão inédita desse tratado, não publicada, não pública, desse tratado. Ela diz isso numa carta para o Sinnett. Ela teve acesso a uma versão não pública desses tratados. E Maitreya é aquele que, como dizem os Sutras Mahayana, será o próximo Buda, mas não agora, né? E aí a gente vê que também houve muitas bagunças posteriores, inclusive no movimento teosófico pós-Blavatsky, que depois começaram a inventar, né, um suposto Maitreya, e aí vieram as loucuras. E aí também teve, né? Teve todos os problemas que geralmente acompanham essas loucuras, de fanatismo, né, de surgimento de igreja e daí por diante, de idolatria, nada que nem o budismo autêntico, nem a teosofia autêntica jamais vão estimular nas pessoas. Então, ainda vai demorar muito tempo para que o próximo Buda venha, e quando ele vier também provavelmente não será uma coisa mega anunciada, né? Ele não vai sair aí com um holofote dizendo que ele chegou. E, inclusive, essa questão dos 4 Budas, né? O Buda mais recente é o quarto, na doutrina secreta, Blavatsky fala, né? São 4 Budas, 4 nobres verdades e 4 rondas. Fica meio subentendido que talvez o próximo Buda ele só realmente virá quando já estivermos no fim da 4ª ronda. E aqui, só para enfatizar um ensinamento de Tsongkhapa, né? Ele vai falar muito das 6 paramitas, essas virtudes básicas do budismo. E essas virtudes elas estão pontuadas no texto do Lambrim curto de Tsongkhapa. Então, aqui o Tsongkhapa vai falar sobre cada uma delas, né, de uma forma bem poética. E essas virtudes elas estão pontuadas na voz do silêncio também, né, que aí tem uma 7ª, que é Vairagya, que é a paramita adicional,
que é a renúncia ou desapego, que também aparece em textos budistas, mas não como uma paramita, mas como algo que está junto dela, de alguma forma. Então, a perfeição da generosidade, dana, é a joia que realiza as esperanças do mundo, a melhor ferramenta para cortar o nó das misérias que constrangem o coração, o fundamento de todos os benefícios. Sabendo disso, o sábio pratica a dedicação de seu corpo, de suas posses e de seus méritos. Então, dana representando esse doar-se para os outros seres, né? E essa generosidade para com os outros seres, que inclui vários níveis, desde aqueles níveis mais materiais, mas principalmente o doar o ensinamento, o doar o Dharma para os outros seres, para ajudá-los no caminho, que é o que os Mahatmas fazem, né? O que a Blavatsky fez bastante, é o que Tsongkhapa fez bastante, né? Levar esse ensinamento para as pessoas para que elas possam praticar e se qualificar neles também e se iluminarem. A harmonia Shila é a água que limpa as máculas do mal, o luar que esfria o calor da ilusão, uma brilhante elevação, como uma montanha entre os seres, a força que une pacificamente a humanidade. Sabendo disso, os praticantes espirituais guardam-no como se fossem seus próprios olhos. Então, Shila representando essa harmonia entre ações de mente, de fala e de corpo, né? O que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, como que isso tem que estar harmonizado com aquilo que nos sustenta. Qual é a nossa sustentação? Em sânscrito, sustentação é traduzido como dharma. Então, pensar que as nossas ações estejam em sustentação com o dharma, em sustentação com a nossa natureza espiritual, e dharma também pode se referir à doutrina, aos ensinamentos. Então, estejam coerentes com os princípios e preceitos do dharma, com os princípios e preceitos que fazem com que a gente esteja harmônico com aquilo que nos sustenta, que é a nossa natureza espiritual. Na linguagem teosófica, né, é Atma Buddhi em nós. E é aquilo, então, tudo que não reforça o egoísmo, o apego, o ódio e daí por diante. O desejo por experiências mundanas, experiências dos sentidos, experiências egoístas, é o mal querer do outro, né, o odiar o outro, pensar mal sobre o outro e tudo mais. Porque tudo isso é desarmonia. E lembra que a palavra a karma, né, que significa ação, em textos teosóficos muitas vezes é entendido como a lei da harmonia. Então, se a gente tem Shila, nós estamos em harmonia com essa lei. Se nós não temos, nós estamos em desarmonia, estamos provocando desarmonia, causando danos a outros e a nós mesmos. A paciência, Kshanti, é o melhor armamento dos heróis verdadeiros, o ascetismo supremo que supera as ilusões, o pássaro Garuda que destrói a serpente do ódio, a armadura que protege das flechas da crítica. Sabendo disso, familiarize-se de todos os modos com a armadura da paciência suprema. Então, buscar essa paciência, buscar essa serenidade, porque é essencial. Se a gente não tiver paciência, a gente não avança no caminho. Tem que ter essa temperança, essa paciência, que faz com que a gente consiga perceber que as coisas ruins pelas quais a gente passa na vida, tudo isso surge devido ao nosso próprio karma. Então a gente tem que entender isso e buscar não repetir esse karma, né? Buscar gerar ações virtuosas para que esse padrão não fique se repetindo e tentar sanar, né, mitigar os sofrimentos, as situações ruins, conforme elas se apresentam. Não simplesmente jogar a toalha e desistir de tudo. Claro que há coisas que, às vezes, a gente tem que ter a paciência para desistir de certas coisas também. Aí cabe ao nosso discernimento, saber o que deve ser adotado, o que deve ser abandonado. Se alguém usar a armadura da energia víria, as qualidades do aprendizado e da compreensão aumentarão como a lua crescente. Todas as atividades tornar-se-ão significativas e todos os trabalhos iniciados serão completados, porque é a reta energia. Víria pode ser entendido como essa energia que envolve entusiasmo, que envolve esforço, mas é um esforço que ele nem chega a ser tão difícil se a pessoa tiver bastante essa energia, porque ela vai e faz. Então, as atividades se tornam significativas e os trabalhos iniciados são completados. Sabendo disso, os bodhisattvas aplicam-se ao esforço vasto que dispersa a apatia,
né? A pessoa não fica apática esperando as coisas acontecerem. Ela segue no caminho, né? Ela estuda, ela medita, ela gera uma rotina, né? Uma frequência de meditação, ela medita todo dia, etc., seja 10, 20 minutos, ela tenta estudar, ela tenta se trabalhar, se melhorar, gerar uma mente compassiva para com os outros e tudo mais. Isso reflete na nossa vida também, né? Ter esse mesmo cuidado com as coisas da vida das quais a gente tem que cuidar também para sobreviver no mundo. A concentração meditativa dhyana é o rei que domina a mente. Quando estabilizada por meio de shamatha, né, que é essa tranquilização mental, quando a mente está bem estabilizada, no foco, no objeto de meditação, e a mente está agora tranquila e serena, senta-se como uma montanha. A mente, então, dhyana pode ser traduzido como plena atenção também, né? Concentração meditativa ou plena atenção. Então, a nossa atenção ela está firme, como numa montanha. Ela não perde o foco daquilo que é essencial. E quando é direcionada por meio de Vipassana, ela pode entrar em todas as virtuosas meditações. Vipassana é a meditação analítica, é a meditação que vai usar a reflexão. Então, agora a minha mente está bem assentada, eu vou direcionar a minha atenção para um tópico de meditação, por exemplo, a interdependência, por exemplo, o vazio de separatividade, e vou me focar nisso, e vou tentar entender isso, vou tentar me perceber como sendo esse vazio, como sendo interdependente. Vou tentar ativar a minha intuição, ao mesmo tempo com o auxílio da minha mente racional, né? Tentar fazer essa junção entre o lógico, racional e o intuitivo. E assim a pessoa pode entrar em todas as virtuosas meditações. Ela conduz a toda a felicidade física e mental. Sabendo disso, os grandes yogis sempre confiam em dhyana, sempre confiam na plena atenção. A atenção ela é essencial, né? A gente não perder o foco em frente às provocações da vida. A destruidora da variação mental de nosso inimigo interior. A nossa mente não fica pulando como um macaquinho que pula de galho em galho a todo momento. A gente não deixa que isso aconteça. A sabedoria prajna é o olho que vê a essência, a prática que arranca a raiz do samsara, o tesouro das excelências exaltadas em todas as escrituras, a lâmpada suprema para dispersar as trevas da ignorância. Sabendo disso, o sábio que busca a liberdade dedica cada esforço para gerá-la. Então, prajna é esse olho que vê a essência, essa prática que arranca a raiz do samsara, essa sabedoria que compreendeu a interdependência de tudo, que compreendeu que o eu é vazio de existência inerente. Quer dizer, que o eu não é algo que existe separadamente do outro. Eu e outros, até essa questão, né? O eu ele se define na relação com o outro. As coisas surgem nessa inter-relação. E esse é o tesouro, porque essa é a lâmpada. E isso dispersa as trevas da ignorância, dispersa as trevas de avidya, em sânscrito, que é a causa do samsara, que é o que a voz do silêncio chama de a heresia da separatividade. Essa é a causa do nosso aprisionamento. É o que faz com que a gente tenha que renascer compulsoriamente, compulsivamente, sem nenhuma autonomia. Um adepto, ele ganha autonomia sobre esse processo, porque ele já não está sendo mais arremessado pelo poder do karma, né? Porque agora ele age, ele tem shila, ele tem harmonia, ele age em conformidade, em harmonia com a lei, porque ele tem também todas essas outras paramitas, incluindo a sabedoria. Sabendo disso, o sábio que busca a liberdade dedica cada esforço para gerá-la, para gerar a sabedoria. E para fechar, tem um outro texto também, de Tsongkhapa, que eu trouxe hoje, um texto também bem curto, que são os 3 principais aspectos da senda. Esse texto, vocês podem até encontrá-lo. Eu coloquei aqui o link do site, que dá para encontrar essa tradução em português, né? Não consta o nome do tradutor, mas dá para encontrar em português, em inglês também, e é publicado em livro também, em inglês. E se a gente for resumir o Mahayana em 3 aspectos, né? Isso foi algo muito legal que o Tsongkhapa fez. Ele tentou sintetizar tudo isso aqui, todo esse budismo, em 3 pontos principais. O principal ponto, primeiro ponto principal, é a renúncia. Renúncia ou desapego, que envolve, né, vários níveis, mas o maior de todos é o renunciar
a uma perspectiva autocentrada, né? Renunciar ao nosso próprio eu, renunciar ao nosso egoísmo, no sentido de que a gente começa a ter uma perspectiva altruísta para com todos. Renunciar às coisas que a gente busca do samsara e que acha que vão nos dar felicidade, mas não vão, né? A felicidade no samsara ela é sempre passageira, são momentos, momentos de contentamento que vão ficando na memória, mas isso passa e isso só gera apego. É até interessante que eu tenho visto às vezes pessoas dizendo, né, que não, a felicidade real é a gente colecionar momentos, colecionar memórias. Do ponto de vista budista, essa não é uma felicidade real. A gente está só colecionando mais apegos, mais tendências que vão fazer com que a gente queira repetir essas experiências nessa vida e em vidas futuras também, porque por mais que a gente não lembre conscientemente das vidas futuras, inconscientemente, as, tudo que a gente fez nas nossas vidas futuras está impresso no nosso fluxo mental. Então, isso vai nos impulsionando, né, para determinadas atitudes, determinadas buscas, para o bem e para o mal. Se a gente busca aqui o Dharma, a teosofia, outros caminhos espirituais que sejam, muito provavelmente é porque no passado a gente já teve contato com esses assuntos antes. Então, a questão aqui é a felicidade não é simplesmente ficar coletando experiências. Do ponto de vista budista, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de experiência que a gente coleta. E tem que pensar que o ideal é buscar quebrar com esse ciclo forçado de renascimento, né? Ganhar autonomia sobre o processo. E para ganhar autonomia tem que renunciar a essa busca incessante por mais e mais experiências, né? Mais experiências que vão gratificar os sentidos, que vão gratificar o nosso senso de eu. Então, a renúncia é o primeiro ponto. O segundo ponto é bodhicitta, é o altruísmo. E esse altruísmo ele surge, primeiro a gente tem que gerar compaixão, tem que se compadecer com os outros seres. Tem que entender que todos os seres estão na mesma situação que nós, todos os seres sencientes, todas as pessoas que estão no samsara, elas passam por esse mesmo sofrimento que nós passamos. Todo mundo está sofrendo devido ao poder do seu karma. E ninguém é 100% vítima, nem 100% algoz. Né? Em alguma vida a gente pode ser mais vítima de algumas coisas, em outra vida a gente pode ter sido mais algoz, dependendo do que a gente fez. Mas a questão aqui é saber que todo mundo está nesse mesmo barco e todo mundo busca a mesma coisa, todo mundo busca a felicidade, o contentamento. Mas devido à ignorância, nós buscamos a felicidade nas fontes erradas. Nós geramos causas de sofrimento achando que estamos gerando causas de felicidade. Então, tendo isso em mente, entendendo que todos os seres buscam a mesma coisa e que somos todos interligados, o altruísmo ele se torna algo natural, se torna uma meta a ser buscada, se torna uma aspiração. Então, o bodhicitta é o segundo ponto, né? Essa mente altruísta. Primeiro a gente aspira a bodhicitta e depois a gente tenta gerá-la dentro de nós, né? Tenta, de fato, se tornar esse altruísmo por meio da prática dessas 6 paramitas que eu pontuei aqui, por meio do desenvolvimento das virtudes que vão diminuir o poder do senso de separatividade em nós. E o terceiro ponto é a sabedoria. Essa sabedoria que compreende, então, o vazio, que compreende que eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente, que tudo que é fenômeno, tudo que é manifesto, tudo isso que a gente chama de manifestação, que parece tão sólido e tão concreto e tão separado, tudo isso, na verdade, é interdependente. Tudo que surge, surge na dependência do karma. E esse karma nos liga a todos, né? Se tudo é interdependente, a lei kármica, então, ela só pode ser entendida se buscarmos entender essa interdependência. Aquela questão que já até pode ter ficado um pouquinho batida, né, mas que as pessoas falam, como que o bater de asas de uma borboleta em um determinado canto do mundo pode estar ligado a um furacão que surge no outro. É um exagero que se diz, mas é nesse sentido, né, de como as nossas ações elas vão sempre reverberar de alguma forma nos outros e em nós. Porque se somos interdependentes, nós somos esses outros também. Então, esses são os 3 principais aspectos da senda budista com os quais a gente pode resumir esse caminho. A renúncia ou o desapego, bodhicitta, o altruísmo, e a sabedoria que transcende o eu, que transcende a separatividade, que entende a interdependência. Então, rapidamente, vendo aqui os pontos desse texto,
Tsongkhapa começa dizendo: prostro-me aos meus nobres e perfeitos lamas. Devo tentar explicar da melhor forma possível o significado essencial dos pronunciamentos das escrituras, dos triunfantes, dos vitoriosos, dos Budas e Bodhisattvas. O caminho aclamado pelos santos filhos dos triunfantes, né, que são chamados Bodhisattvas. Bodhisattva é aquele que é guiado por Bodhi, que é aquele que é guiado por Bodhicitta, guiado pela mente lúcida, pela mente do despertar, pela mente altruísta. A trilha, ou a senda, para os afortunados que desejam a liberação. Ó afortunado, cuja mente se confia ao caminho que agrada aos Budas, que não se apega aos prazeres da existência compulsiva, que é o samsara, né, que a gente não fica sendo guiado pela compulsão de renascer e de repetir experiências, experiências que reforçam o nosso senso de eu. E anseia em dar um significado à sua vida de tempo livre e oportunidades, condições favoráveis. Escute com a mente clara. Ter forte interesse pelos prazeres do oceano da existência compulsiva, do oceano do samsara, e não ter renúncia pura, não constitui um método para se alcançar a paz da liberação. Sem a pura renúncia, a pessoa não consegue, de fato, entrar nesse caminho, entrar na senda, entrar no Mahayana, de fato. Ela pode até se dizer budista, mas ela ainda não está vivendo, de fato, como um budista deveria viver. Né? Não está tendo o estilo de vida de um bodhisattva. De fato, ao ansiar pelos efeitos das situações compulsivas, das situações do samsara, os seres sencientes ficam totalmente presos, porque eles querem sentir, né, querem sentir as experiências do samsara e buscam mais por elas, compulsivamente. Portanto, primeiro lute para ter a renúncia. Lute para entender que tudo isso, no samsara, como diz a primeira nobre verdade, das 4 nobres verdades do Buda, tudo é sofrimento. Mesmo as experiências de prazer, elas vão gerar memória, vão fazer com que a gente repita e vão ser sofrimento. Ou se a gente exagera na dose também do que nos dá prazer, do que nos faz bem, isso também pode começar a nos fazer mal. Né? Então, ninguém escapa disso enquanto estiver no samsara. A segunda nobre verdade é que tem uma causa, como eu já falei. A vidya, a ignorância é fundamental. A terceira nobre verdade é que o sofrimento pode ter um fim. A quarta nobre verdade é que há um caminho que leva para o fim do sofrimento, que é esse caminho aqui, que leva para a libertação do samsara. Então, acostuma sua mente ao fato de que não há tempo a perder, já que uma vida com folgas e oportunidades é muito difícil de se obter. E livre-se da obsessão com as aparências dessa vida. Uma vida com tempo livre, né, com a oportunidade de estudar o ensinamento. A gente não sabe se na próxima vida vai ter esse mesmo tempo. Pense muitas vezes sobre os problemas dos renascimentos recorrentes, que a gente vai renascendo, renascendo, ou reencarnando, se vocês preferirem esse termo, e isso a gente vai gerando karma, né? E como estamos ainda com uma mente confusa, repleta de vícios, repleta de kleshas na linguagem budista, de aflições, a gente pode até ter um avanço numa vida e na outra vida dar passos para trás, então é tudo muito complicado. A gente tem que tomar cuidado com essa questão, né? Pensar, né, o que estamos fazendo agora e como que isso reverbera em vidas futuras. E sobre o fato de que as leis das causas e efeitos, a lei do karma, nunca falha. Então, livre-se da obsessão com as aparências das vidas futuras. Livre-se dessa obsessão de achar que você você não precisa ou se preocupar com as vidas futuras, porque se você está bem nessa, necessariamente você vai estar bem na outra, ou então você ficar tentando trocar favores, né? Tentar, vou rezar aqui para ter uma vida futura boa, quem sabe eu seja mais rico na minha próxima vida futura e etc. Esquece o essencial, né? Que praticando as virtudes, se dedicando ao Dharma, tentando desenvolver a compaixão, isso já vai ajudar as nossas vidas futuras. Mas o ideal é ainda tentar se libertar desse ciclo. Acostumando-se dessa maneira, quando não mais gerar nem por um instante uma mente que aspira aos esplendores do samsara, e quando tiver desenvolvido a atitude de estar dia e noite fortemente interessado na liberação, então você terá desenvolvido a renúncia. Você terá então finalmente desenvolvido essa renúncia quando não estiver mais buscando mais e mais experiências samsáricas. Você vai estar desapegado, né, de buscar pelos frutos do samsara. Mesmo tendo desenvolvido renúncia,
se não for mantida com o desenvolvimento do ideal de bodhicitta, ela não se tornará uma causa para os esplendores e o êxtase do estado purificado e inigualável da iluminação. Então, para alcançar a iluminação, é necessário também ter bodhicitta, não basta ter a renúncia. É necessário ter essa inspiração altruísta. É necessário ter a compaixão, a bondade, a generosidade e o altruísmo. Portanto, aqueles que têm o bom senso desenvolvem o supremo ideal de bodhicitta, porque bodhicitta é um sinônimo de que o eu não é mais prioridade, né? Bodhicitta vai estar ligado à renúncia suprema, que é a renúncia ao eu. Renúncia ao eu que eu digo aqui não é virar uma ameba nem nada do tipo, mas é renúncia a um modo de vida totalmente egoísta, que você só pensa em você e nos seus, e no que te beneficia, e não pensa nos outros seres, só pensa nessa sua personalidade passageira. Bodhicitta, então, é essencial, né? É a base de todo o caminho. O altruísmo, também os Mahatmas enfatizam bastante, a literatura teosófica enfatiza bastante, né? Como essa é a base do caminho do ocultismo, da senda oculta, da senda do adeptado. Então, carregado pelas correntes dos 4 rios violentos, amarrado pelos grilhões do karma, que são tão difíceis de desamarrar, jogado na malha de ferro do apego à identidade, às identidades verdadeiras, verdadeiras que não são verdadeiras de fato, mas que a gente acha que são, encoberto pelas trevas da escuridão da ignorância, implacavelmente atormentados pelos 3 tipos de sofrimento, vida após vida na existência compulsiva sem limites, pensando na condição de suas mães que se encontram em uma situação como essa, desenvolva o supremo ideal de bodhicitta. Mesmo tendo criado o hábito da renúncia e do ideal de bodhicitta, se não tiver a sabedoria, que percebe a natureza da realidade, não conseguirá cortar a raiz da sua existência compulsiva. Portanto, se esforce nos métodos para realizar a originação dependente, aqui no sentido de compreender, né? Se realizar aí é um erro. Eu peguei a tradução do site e dá para perceber que veio do inglês, né? Mas para entender a originação dependente. Então vamos dar uma olhada rapidinho aqui nesses 3 pontos. Então, carregado por esses 4 rios violentos, que seriam as várias possibilidades que a gente tem, né, que a nossa vida pode desembocar, né? A gente nasce no mundo e a gente entra em envelhecimento, adoecimento, entre morte e tem ainda o risco de cair em renascimentos não muito favoráveis. Então, esses 4 rios que acontecem muito devido ao poder do karma, amarrados pelos grilhões do karma, que são tão difíceis de desamarrar, jogado na malha de ferro do apego a essas identidades que a gente acha que são verdadeiras, mas que não são, né? Essa nossa personalidade, essa obsessão com a identidade, com a nossa identidade. Estamos encobertos pelas trevas da escuridão da ignorância, pela heresia da separatividade. E estamos implacavelmente atormentados pelos 3 tipos de sofrimento. Se diz no budismo, né? Isso faz parte da primeira nobre verdade, que temos esses 3 tipos de sofrimento. O primeiro é aquele sofrimento físico, do envelhecimento, do adoecimento, da morte. O segundo é o envelhecimento associado à memória, né? Aquele sofrimento mais psicológico, de que eu quero repetir o passado, eu quero fugir do passado totalmente, né? As 2 opções aí, ou o trauma do passado, ou o saudosismo excessivo, que faz com que a gente tente repetir experiências porque a gente sofre pelo que passou. E tem ansiedade pelo futuro também, né? E tenta viver num presente que não dá para viver. Não dá para viver no aqui e agora enquanto estivermos no samsara, porque o verdadeiro aqui e agora é o Dharmadhatu, é o elemento uno indestrutível, é o Atman, é o Tao. Isso é o verdadeiro aqui e agora. Não é isso que a gente chama de presente aqui. Eu dizer eu estou aqui agora falando com vocês, isso não é um aqui e agora de verdade. Isso está ainda virando passado e ligado ao futuro. Então isso a gente tem que ter muito em mente também, tomar cuidado com essa ideia de aqui e agora. Como a Blavatsky fala, né, o que é o eterno presente? O eterno presente é direcionar a mente para o Atman. Na linguagem teosófica vedantina, na linguagem budista, direcionar a mente para a natureza Buda, direcionar a mente para o Dharmadhatu, ou para a Dharmata, a natureza última de todas as coisas, para essa luz que está presente em tudo, esse potencial de iluminação que está presente em tudo. Esse é o verdadeiro presente. Então, e que é a unidade de todas as coisas.
e que é a absolutividade, né? Esse potencial de absoluto que está em nós. Mas que a gente nunca vai conseguir totalmente ficar nesse eterno presente enquanto estivermos samsara, enquanto tiver um eu atrapalhando, uma mente dual atrapalhando, o modo samsárico de estar, o aprisionamento ao samsara, nem dá para ficar sempre nisso. Por isso tem que ter todo um caminho de purificação e de esvaziamento de todas essas camadas, né? Essas camadas de separatividade, de ignorância. E o terceiro tipo de sofrimento é justamente isso. É o sofrimento que é uma tendência mental, é um sofrimento existencial cognitivo, da gente não perceber a interdependência. É a heresia da separatividade, é a ignorância, é a avidya. E que ele nos acompanha desde tempos sem início. Então, a gente só tem que tentar desfazer desses nós. Então, aqui ele fala desses pontos aqui. E por isso que a sabedoria é importante, porque a sabedoria é o que vai fazer com que a gente se desfaça desses nós, entenda esse mecanismo que o budismo chama de originação dependente, que é justamente são os elos que fazem com que o nosso karma entre em ação, são esses elos que a gente cria, mas também os elos que fazem com que esse senso de eu separado surja. Não dá tempo de falar sobre os 12 elos da originação dependente, né? Mas tem um vídeo no meu canal sobre isso, depois vocês podem dar uma olhada lá, que muitos textos budistas se aprofundam nesse assunto, inclusive o Lambrinchen Moji de Tsongkhapa. Quase fechando aqui, então, qualquer um que tenha visto que o karma de todos os fenômenos do samsara e nirvana nunca falham, que a lei nunca falha, e que tenha visto os suportes para suas cognições de existência inerente desaparecerem, então entendeu o karma e parou de perceber a ilusão de que as coisas têm uma essência separada, de que as coisas existem só de forma separada, né? Porque no nível superficial elas existem de forma separada, no nível profundo tudo é interdependência. Então, quando a pessoa consegue ver o que está no mais profundo, quer dizer que a pessoa entrou no caminho que agrada aos Budas. As aparências, elas são originações dependentes não falaciosas, válidas. Elas são essa realidade que a gente vê como ela é, que não é que ela é uma mentira total. A gente só vê a aparência, mas tem algo além dela. O mundo, ele existe dessa forma como a gente o percebe, mas a questão é que a gente não consegue ver o além. E isso que é importante, é conseguir ver o além. Não é negar que o mundo, não é dizer que o mundo é uma ilusão, porque ele não é. A própria doutrina secreta não apresenta o mundo como uma ilusão. Né? A gente está nesse processo de manifestação, que as coisas estão se transformando, né? Essa evolução, como diz a linguagem da doutrina secreta, que é um processo cíclico de manifestação, Manvantari Pralaya. Então é algo que existe. Há todo um cosmos aí que se manifesta, etc. Né? Mas a questão é que a gente não consegue ver além do que está mais da ponta do iceberg. E por isso a gente se confunde. Então, entender isso, entender o vazio, né? Entender shunyata, essa interdependência. Então, enquanto a gente tiver esses dois entendimentos, né, entender tanto a realidade relativa, superficial, que é essa separatividade que existe no nível mais da aparência, e entender o que está mais profundo, que é a interdependência, que em sânscrito é shunya, o vazio. Então, enquanto tiver esses dois entendimentos, se só entende eles separadamente e não consegue uni-los, a pessoa ainda não realizou o desígnio dos hábitos. Se ela vê contradição nisso, ela ainda não conseguiu alcançar a sabedoria. Mas se ela vê que não há uma contradição, se ela vê que está ok eu dizer que o eu é vazio de existência inerente, muito embora haja um eu que esteja falando para vocês, e é o eu de vocês que está me ouvindo, mas esse eu ele não tem uma existência última, ele surge mediante todo um processo de causas e condições, e no nível profundo tudo é interdependência, se vocês veem que não há contradição nisso, nesses dois modos de ver a realidade, então a gente consegue agora ter uma intuição do que é a realidade. A gente consegue ter um modo de pensar que vai além só das aparências. Então, quando essas duas compreensões ocorrerem concomitantemente e não alternadamente, a pessoa vê a aparência, mas ela entende que aquilo não é tudo. Ela vê um eu, mas ela entende que aquele eu ele é um instrumento, né? Ele é um pad, um veículo. Ele não é tudo. Ele é só a ponta do iceberg. Ele é só uma veste, uma roupagem. Então,
Se você tiver convicção sobre isso, né, tiver convicção, certeza ou fé no sentido profundo, uma convicção do âmago, não no sentido de crendice, mas essa convicção intuitiva do âmago, que vem de ver os fenômenos como originações dependentes, como eles surgem mediante esse mecanismo de interdependência, então você vai perceber como que não faz sentido em coisificar, em objetificar as coisas, objetificar as pessoas, objetificar essas coisas como se elas fossem só, digamos assim, como se seu eu fosse o protagonista e todo o resto do mundo fosse só o seu objeto, que tem a função de te servir ou não te servir. Essa é a questão aqui, é tirar esse eu do protagonismo. Porque aí, então, essa visão errônea, ela desmorona. E o seu discernimento da visão correta, então, ele estará completo. A gente então terá um discernimento adequado, porque a gente não vai ter mais uma visão errada dos objetos, das coisas, dos outros seres. E além disso, quando perceber como as aparências descartam o extremo da existência e o vazio descarta o extremo da não existência, porque, né, com as aparências a gente percebe que as coisas não existem exatamente como elas são, por isso que elas são chamadas de aparências. E o vazio ele descarta o extremo da não existência, porque não é que as coisas elas simplesmente não existem. Essas aparências elas são aparências de um modo de realidade mais profundo, em que há toda uma operação kármica aqui, uma operação de partículas e partículas que também são interdependentes entre si, né? Como eu falei, nada é indivisível na manifestação. E tudo isso é que faz com que a gente chegue a essa percepção que nós temos agora dessa aparente separatividade. E o vazio se manifesta como causa e efeito, perceber isso, né? Que Shunya, já que tudo é interligado, é óbvio que as nossas ações vão afetar o todo. E o todo, né, somos parte desse todo. Isso vai reverberar em nós também. Isso é o karma. Então, a pessoa nunca mais, se ela entender isso do seu âmago, no nível intuitivo, não só racional, porque racional é até fácil de entender, mas no nível intuitivo, no nível de percepção do mundo, que ela chega a um estado de consciência que é assim que ela vê o mundo, então ela nunca mais será capturada por visões que se agarram a extremos. Ela não vai cair mais em nenhum desses dois extremos, de achar o que as coisas existem como elas, como a gente vê e toca e cheira e ouve e degusta e pensa sobre elas, mas ela também não vai cair no extremo de negar tudo isso, de achar que nada existe, que tudo é só uma grande ilusão. Quando tiver entendido os pontos desses três aspectos principais do caminho, como eles são, confie-se à solidão e, gerando o poder da perseverança jubilosa, realize rapidamente, meu filho, seu objetivo final. Então, quando tiver entendido esses três pontos principais, a renúncia ou desapego, bodhicitta, o altruísmo, e prajna, a sabedoria que compreende a interdependência de tudo, a interconexão de tudo, então, a partir daí, a pessoa deve buscar continuar estudando, refletindo, meditando sobre esses aspectos, de modo que assim ela possa realizar a meta final. E qual é a meta final do ponto de vista budista? É se tornar útil para todos os seres. Se o eu ele é só um instrumento, se ele não é o protagonista, então para que ele serve? Ele serve para que a gente consiga compreender a realidade, né, com essa mente que nós temos, que é o que dá origem a esse senso de eu, e assim para que sejamos úteis para todos, todas as outras pessoas, todos os outros seres, né, para que sejamos bodhisattvas, para que sejamos adeptos, mahatmas do futuro, se nos esforçarmos nessa senda, se nos esforçarmos no caminho. E só para fechar, né, tem uma série de vídeos sobre o tratado do Lamrim Chenmo, né, sobre a senda graduada do Tsongkhapa, que são gravações de reuniões que a gente fez entre 2020 e 2021. E tá tudo lá no YouTube. Não todas as reuniões estão lá, mas tem 27 vídeos, né? Algumas, então tem muitos dos materiais que nós conseguimos gravar naquela época, estão lá no canal, nessa playlist que eu fiz, e aí isso está no meu canal. O nome do canal vocês podem achar tanto como canal de Nana ou procurando meu nome mesmo, Bruno Carlucci,
que dá para achar no YouTube, e aí dá para achar essa playlist do canal para quem se sentiu interessado, ficou curioso, né, que ainda talvez não tinha leitura da obra do Tsongkhapa. E em cada um desses vídeos são reuniões em que eu trato de trechos dessa obra, do Lamrim Chenmo, né, sobre diferentes tópicos, como meditação, o caminho do meio, e as virtudes, e vários outros tópicos importantes para a filosofia budista. E que, se vocês perceberem, são tópicos que têm tudo a ver também com a teosofia, com a literatura original, né, com o que está nas cartas dos Mahatmas. Os Mahatmas usam muita terminologia budista nas cartas, também com o que está na doutrina secreta. Como eu falei, essa conexão profunda, né, entre as instâncias de Dzyan e o que há de mais esotérico no budismo, que é o Kala Chakra, o sistema Kala Chakra. Então é isso. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Muito obrigado.